Olha só a pessoa fazendo uma live que ela não tinha intenção nenhuma de fazer, pra variar. Esperando vocês entrarem, né? Não culpo se ninguém aparecer, porque afinal eu avisei um total de 0 pessoas que eu ia fazer essa live. Eu simplesmente acordei e pensei, eu vou fazer uma live, porque tem algumas coisas que eu preciso falar. Então, enquanto vocês entram, bom dia, gente, tudo bem? Bom dia. Não se culpem por não saber que eu ia fazer essa live, nem eu sabia. Eu tinha uma mentoria agora de manhã. Bom dia, gente. Eu tinha uma mentoria agora de manhã, mas aí a pessoa precisou cancelar. Então a gente aproveita o embalo. Porque tem algumas coisas que eu preciso falar, porque estão me consumindo com essa história do Instagram. E já antes que aconteça o que sempre acontece, eu vou deixar gravado. Se o Instagram não me trollar, que já aconteceu uma vez, de eu salvar e ele não salvar a live, porque acho que eu usei a palavra viral muitas vezes naquele dia e aí acho que ele entendeu outra coisa. E então mas normalmente eu deixo gravado. Desculpem a tosse, que eu tô meio alérgica, tá? Eu queria falar algumas coisas sobre o Instagram, como diz o nome dessa live. Não vai ser muito longa, tá? E como eu falei, eu vou deixar gravado porque eu não avisei ninguém, então assim, não culpo vocês se não conseguirem assistir, tá? Se você não tá no Threads, eu recomendo que você esteja, porque é bom e é ruim, no sentido de eu tenho encontrado muita gente legal, muito conteúdo legal, tenho espalhado um conteúdo bacana, e também é legal pra gente perceber o que não é bom, no sentido de, claro que pra mim, até por conta do meu conteúdo e das coisas que eu consumo e que eu falo e que eu acompanho, tem aparecido muito guru, e vocês sabem muito bem a minha opinião do negócio. Mas eu estou aberta a ouvir o que as pessoas têm a dizer, porque às vezes, a pessoa tem essa imagem de guru, mas a pessoa não é maluca. Só que não tá batendo, tem muita besteira, muita gente falando abobrinha e tal. Uma coisa que eu queria muito falar sobre isso é assim, vira e mexe tem guru e essa galera, eu sei que eu acabo usando guru de uma forma pejorativa, eu sei disso, mas paciência, tá? É aquela coisa assim, ó, não use a função X do Instagram. Não usa não sei o que. Essa semana, se você tá no Threads, você já deve ter visto. Eu, inclusive, falei sobre isso ontem. Que eu não tenho a paciência necessária. O povo falando que não pode postar foto no Threads. Gente, se não pudesse postar foto no Threads, não tinha função de foto no Threads. É simples. É muito simples e muito óbvio. Por quê? Eu sei que tem muita gente que acha que as funções, elas são criadas pelo Espírito Santo. Você acorda um belo dia e a função está no Instagram. Não é assim que funciona. Qualquer função, qualquer mudança mínima, não só no Instagram, mas qualquer rede social, qualquer coisa. Esses dias, ontem, eu abri o YouTube, abri meu painel de criador do YouTube, e ele tá todo meio diferentão. E assim, uma coisa simples, mas eu tenho certeza que deu um trabalho do caramba pra galera lá. Qualquer coisinha mínima dá muito trabalho. A Paty falou aqui, sim, não pode editar post. Se não pudesse editar post, não tinha função de editar post, gente. É lógico, sabe? Eu digo que a gente pega essas pessoas na loucura, as coisas mais óbvias. Não pode fazer tal coisa. Se não pudesse, essa coisa não tava ali. Né? E aí, voltando antes que eu perca a minha linha de raciocínio, porque eu sou essa pessoa. Tava ali a galera, porque não pode postar foto no Threads. A função de foto tá lá. Se a galera talvez nem saiba, porque essa galera fala as coisas das vozes da própria cabeça, mas tem uma função de áudio no Threads. Você pode falar alguma coisa e ele transcreve, o que eu acho mágico. Mas é que eu nem costumo de digitar mesmo, né? Eu vim do Twitter, então eu acabo digitando. Mas se eu estiver na rua, por exemplo, e quiser falar alguma coisa no Threads, ele vai transcrever. Eu dou uma semana pra essa galera encontrar essa função e dizer que não pode usar. Se não pode, não tava lá. Né? A Isabel falou aqui, não tem nada a ver mesmo, eu gosto muito de texto, mas se um dia tiver que postar foto, eu vou postar. Isso é muito individual, né? Eu gosto mais disso. Isso é uma coisa e você tem todo o direito. Eu gosto de texto e gosto de foto. Eu no Threads, por exemplo, usando aqui o Threads como exemplo que a gente tá usando, eu não sou muito de assistir vídeo no Threads. Porque pra mim faz mais sentido no Instagram. Mas é uma preferência minha. Eu, Luísa, prefiro sim. Não quer dizer que o mundo tem que girar ao redor da minha preferência pessoal. São coisas diferentes. Mas como eu ia dizendo, antes de me distrair com os comentários, vocês acham, galera, vocês não, né? Eu acho que vocês são mais inteligentes que isso. Mas galera, no geral, tem uma mania péssima de achar que as funções, elas caem nas redes sociais. Acordou e mudou. Qualquer mudança, gente, deste tamanho assim, requer tempo, requer equipe e requer dinheiro. Até pra pagar essa equipe que tá fazendo. Vocês acham que a galera trabalha no Meta de graça? Não trabalha.
né? Vocês acham que a galera trabalha no meta por like? Não trabalha. Eles têm que pagar uma equipe, eles têm que pagar servidor, N coisas. Tecnologia é suficiente pra fazer as coisas funcionarem. Vocês acham que os caras estão gastando equipe, tempo, projeto, dinheiro, paciência, tudo pra não usar uma função? Assim, se a gente pensar de forma lógica, percebem como o negócio não bate? Olha, vamos mobilizar uma equipe inteira, assim, não só especialista em tecnologia, tá? Mas, assim, nesse sentido de desenvolvimento. Mas vamos fazer um exemplo aqui. Você vai pegar uma equipe para fazer uma mudança no story. Eles vão designar meia dúzia de pessoas. Meia dúzia, eu tô sendo legal. Essas pessoas vão focar nesse projeto, vão ficar com a cabeça enfiada ali semanas, e eles vão chamar de projeto X. Sei lá, projeto Stories bonitinho. E aí eles vão gastar tempo com isso, gastar dinheiro com isso, gastar tecnologia com isso. Botamos no ar. Ó, mas não é pra usar, não. Percebam como as coisas não batem? Vocês conseguem concordar comigo que não faz o menor sentido? Se uma função não fosse pra ser usada, ela simplesmente não tava ali. Gente, é igual assim, ó, sei lá. Vou dar um exemplo que vem da minha, né, do meu trabalho. Ah, eu fiz meia dúzia de foto. Mas, putz, não é pra usar nada daquilo. Se eu mando pro cliente, vou dar um exemplo, esse exemplo não ficou muito bom. Mandei, sei lá, o cliente comprou 10 fotos. Eu escolho as 10 fotos, vamos que o cliente deixou eu escolher, o que é raro, mas enfim. O cliente me deixou escolher 10 fotos, mandei 10 fotos pro cliente. Ó, cliente, eu escolhi essas 10 fotos, eu tô te mandando elas, mas você não pode postar em lugar nenhum, você não pode fazer nada com elas. Então por que você escolheu essas 10? Né? Deixa eu ver aqui. O Twitter, se não me engano, no começo era só texto e depois abriram uma função pra fotos. Exato. Eu sou do Twitter, eu abri meu Twitter em 2008. Twitter era uma coisa incrivelmente rudimentar, na falta de uma palavra melhor. Gente, era só texto, 140 caracteres e assim, eu não podia fazer nada. A gente tinha que mandar a foto num outro lugar. Era rudimentar, na falta de outras palavras. Sabe? À medida que as coisas foram acontecendo, começou a ter função de foto, que no começo era um servidor deles, mas virava um link, não virava foto, pra ver como eu sou velha nesse negócio. Você postava uma foto no Twitter, se eu não me engano o nome do negócio era TweetPic, né, de picture, de foto. Você postava ali e a foto era hospedada num outro lugar, você tinha que clicar, era todo um rolê. E aí, à medida que o tempo foi passando, tem um caminhão aqui na frente, eles foram criando essas funções. Gente, função custa dinheiro, custa tempo, gasta equipe, gasta paciência das pessoas. Elas não estão ali à toa. Se não fosse pra usar, ela não estava ali. Vocês acham mesmo que Zuckerberg vai mobilizar ele e qualquer rede social, tá, gente? Eu tô usando o Instagram como exemplo, porque é o exemplo que a gente tá usando. Mas YouTube, Google, tanto faz. Vocês acham que eles vão mobilizar a equipe e gastar dinheiro pra nada? Né? Então, assim, quando começa essa conversa, ah, não use tal coisa, desapega. Nem ouve essa pessoa. De vez em quando vem alguém pra mim assim, Lu, fulano falou que não pode usar a função X. E eu mando essa pergunta. Você acha, honestamente, do fundo do coração, que se essa função não fosse pra ser usada, ela não tava ali? Porque me parece meio lógico. Tá? Não é difícil esse raciocínio. Alguém tava falando ontem no Threads. Eu tenho passado bastante tempo no Threads. É bom e é ruim. Que eu não lembro qual era o contexto agora. Posso estar errada. Tá? Ah, que as pessoas não precisam saber de coisa X ou não precisam saber da informação Y. E aí eu respondi. Sempre que alguém fala que as pessoas não precisam de determinada informação, é porque elas estão se beneficiando da ignorância, vocês estão entendendo onde eu quero chegar, das pessoas sobre aquele determinado assunto. Não estou dizendo que a pessoa é ignorante, mas quando a pessoa fala que as pessoas não precisam saber de tal coisa, elas não precisam entender de coisa X, é porque elas estão se beneficiando dessa, entre aspas, burrice. Né? Aí a gente parte deste princípio. É muito fácil para essa galera sair inventando coisa quando vocês não param para pensar. Né? Ai, porque não pode? Se não pudesse, não tava ali. Vou dar um exemplo simples no Instagram. Vocês podem colocar link na descrição do post de vocês? Não podem. Vocês podem colocar link nos comentários de vocês, nos posts? Não podem. Eu honestamente acho que nunca vai poder. Porque aí eu acho que sai demais do negócio que eles estão realmente querendo fazer. E o que acontece? As pessoas saem para outros lugares e não é isso que o Meta quer.
Ah, Lu, mas no Stories tem. O Stories a dinâmica é diferente. E é aí que eu quero chegar. Por que que tem no Stories e no feed não tem? Porque a dinâmica é diferente. O Meta já sabe, eles não nasceram ontem, gente. Assim como a gente sabe, eles estão 10 passos na nossa frente. Eles sabem muito bem que as pessoas usam Stories para fazer negócio. Eles usam Stories para criar engajamento com a comunidade. A função do Stories e a função do feed é diferente. Por isso que tem link no Stories. Eu posso estar errada? Posso morder minha língua daqui uma semana. Mas eu acho muito difícil a gente ter a função de link no feed. Porque aí leva demais pra fora. E abre precedente para outras coisas. Mas qual é a função do Stories? Engajamento, criação de comunidade, criação de vínculo com as pessoas que você segue. Faz sentido ter link ali. Né? Então pensem nisso. Ah, essa função tá aqui. Aí vem o guru falando pra você não usar porque não pode. Será que não pode? Por que será que não pode? Tá ali à toa? Tá ali pra bonito, como diria minha mãe? Não. Então, assim, desapeguem disso. Se tem uma função ali, usa a função. Não tem problema nenhum. Aí, esses dias tinha outra loucura, que não podia usar link no Stories. Cara, levou anos, milênios, que a minha conta do Instagram é de 2011. Eu já vi tudo acontecendo nessa plataforma. Levou milênios pra ter uma função de link no Stories. Vocês acham que ela foi criada pra ela não ser usada? Deve ter dado um trabalho do caramba. Né? Se fazer essa conexão, mandar fora, não entendo de programação, mas deve ter dado um trabalho desgraçado. Vocês acham que deu esse trabalho todo pra não ser usado? É um fracasso quando eles fazem uma função que ninguém usa. Por que que às vezes algumas funções elas entram em teste e depois elas somem? Pra testar se a audiência vai gostar daquilo ou não. Porque se não gostar, nem vamos investir nisso aqui. Nem vamos liberar pra todo mundo. É gasto, é prejuízo. Lembrem-se que o Meta, o Instagram, o Meta, o Google, o Pinterest, o TikTok, e não tem problema nenhum falar o nome das plataformas, gente. Ó a outra loucura aí. Eles são empresas, eles precisam de lucro. Vocês acham que eles estão criando coisa pra ganhar prejuízo? Vocês trabalham pra ter prejuízo? Eu não trabalho pra ter prejuízo. Vocês acham que o Zuckerberg trabalha? Por isso que às vezes eu digo na mentoria, gente, não é, tem algumas questões que elas não são técnicas, elas são só de bom senso. Só a gente parar pra pensar, a gente consegue entender, tá? Tatá falou aqui, meu stories não tem boa visualização, já fiz de tudo, fico arrasada. Não sei te dizer o que é sem análise. E aí aqui a gente entra num outro ponto que eu queria muito falar pra vocês. Desconfiem, de novo. Sempre tem um caminhão bem aqui na frente quando eu faço live. Impressionante, parece que eles escolhem o dia. Desconfiem de guru, vamos usar esse termo de maneira pejorativa de novo, que dá soluções pra vocês sem entender o caso de vocês. Porque uma coisa é uma coisa genérica. Lu, meu Instagram tá fechando sozinho. Aí, isso é um problema ali do aplicativo, eles vão fazer uma atualização e vai resolver, se eu consigo te ajudar. Outra coisa é o conteúdo de vocês, o alcance, a estratégia de publicação. Isso é individual. Não existe uma forma. Não existe aquela história de publique 20 stories por dia e tá resolvido. É coisa de picareta. Por quê? Porque para um público pode funcionar e para outro não. Né? Então assim, vamos parar com essa loucura. E aí, é o que acontece ali com a Tatá, por exemplo. Ai, eu não tô tendo visualização. Por que será? Eu não tenho como adivinhar. Será que o Stories não tá bom? Será que a qualidade não tá legal? E isso também afeta? Será que é o conteúdo errado pra audiência errada? Será que tá faltando alguma coisa? Será que a linguagem tá meio esquisita? Não sei, tô supondo, não tô vendo, tá? Você não pode dar soluções pras pessoas sem entender o caso delas. Fazendo uma comparação tosca, dadas as devidas proporções, mas é verdade. É você ir no médico que não olha pra você, não pergunta os teus sintomas e te dá um remédio muito aleatório. Doutor, eu tô com dor de cabeça. Putz, dor de cabeça pode significar 365 mil coisas diferentes. Eu tenho enxaqueca, por exemplo. A minha dor de cabeça eu sei de onde vem, eu sei o que acontece. Outra pessoa pode ter outra coisa. Pode ser de ansiedade, pode ser de N coisas. É a mesma coisa que você vai no médico, ele não olha pra você e ele te dá uma solução. É isso que essa galera tenta fazer. Ah, eu estou com visualização baixa. Faz isso. Tem nada a ver com isso que tá acontecendo, mas vamos dar uma solução ninja.
né? Muito cuidado com isso. Eu tenho visto isso no Threads, eu vejo isso em curso. Por que eu não tenho curso de Instagram gravado, gente? Porque vira e mexe alguém me pede. Eu... Até me afogo. Eu dou mentoria desde 2017, né? Eu já fiz mentoria coletiva 2020, 21, 22... E ano passado eu não lembro se eu fiz. Ano passado eu não fiz, mas eu fiz 3 anos seguidos. Por quê? Que as minhas aulas são sempre ao vivo? Em grupo ou individuais, mas são sempre ao vivo, eu nunca deixo as coisas gravadas. Porque eu posso pegar o caso de vocês e analisar, né? Seria muito mais fácil, muito mais confortável pra mim deixar um curso gravado, o famoso escalar, como diz a galera do tráfego pago, e eu cruzo meus bracinhos aqui e fico aqui bonita. Mas eu sei que a probabilidade de resolver o problema de vocês é menor. Por que na minha mentoria as pessoas vão bem, crescem pra caramba e gostam, muita gente volta? Eu tenho muito aluno recorrente, gente, que paga por mês, que acaba a mentoria e continua na mentoria. Eu digo, o que eu faço contigo? Mas a pessoa precisa de ajuda, ela gosta de tirar ideias. Por quê? Porque é individual. Eu não posso chegar pra 10 de vocês e dar a mesma solução. Porque pode não funcionar, existe uma grande chance de não funcionar. Um fala de moda, outro fala de, sei lá, veterinária, e o outro fala de, sei lá, engenharia ambiental. Eu vou dar a mesma solução para essas 3 pessoas? Essa mesma solução vai funcionar para 3 pessoas? Eu acho que não. Né? A gente precisa fazer esse pensamento. Muitos de vocês têm, assim, nichos e coisas individuais extremamente específicos. Como é que a gente vai dar a mesma solução? Sempre dou essa comparação porque ela é simples. Uma coisa é você falar, você tem um Instagram de fofoca de celebridade. Você consegue postar 80 vezes por dia. Em época do Big Brother, com uma mão amarrada nas costas. Você fala de criação de formiga. Você vai conseguir postar todo dia? Todo dia vai ter uma coisa acontecendo? Não vai, né? Aí poste todo dia. Na teoria é muito bonito. Né? Mas na prática não é assim que funciona. Por quê? Né? E aí vem outras questões. Por exemplo, eu, como muitos de vocês, trabalho sozinha. Né? E claro, esse é o meu trabalho. Eu consigo sentar aqui e fazer minhas coisas. Muitos de vocês, se não a grande maioria, cria conteúdo como segundo trabalho, como segundo projeto. Tem um trabalho das 8 às 6. Né? Isabel, quiser vir, eu tenho vagas abertas, gente. Venham. Venham pra mentoria que, modéstia à parte, eu sou legal, tá? É só chamar no WhatsApp que tá na minha bio e assim que eu terminar aqui eu já respondo vocês, tá? Mas é isso. Até perdi um pouco o fio da minha meada. Mas não tem como você solucionar coisas completamente aleatórias pra pessoas completamente diferentes. Porque não é assim. Algo que parei de acreditar é naquelas fórmulas miraculosas vendidas na Hotmart. Tem curso bom na Hotmart? Tem. Tem picaretice? Tem também, porque a plataforma de venda não é o problema. O problema é o que a gente coloca lá. Eu vou dar um exemplo muito clássico. Saiu matéria sobre isso. O Threads tem 1 ano. Semana passada fez 1 ano, uma coisa assim. E aí virou piada. O Threads saiu. 48 horas depois, a gente não sabia nem pra que lado virar. Tinha gente vendendo curso de Threads na Hotmart e em outras plataformas. A plataforma não é a culpada, tá? Então eu não vou ficar citando as plataformas de venda, porque elas não têm nada com isso. Você cria o seu curso e bota lá. 48 horas depois, a gente não sabia nem pra que lado se virar. Eu não sabia nem o que fazer com aquilo ainda. E as pessoas estavam vendendo curso. Aquilo era bom? Tinha alguma consistência naquilo ali? Sinto informá-los, mas eu acho que não. Tava um pouco difícil. Né? Então a gente precisa ficar atento. Às vezes na mentoria vocês vêm com esse tipo de dúvida. E eu entendo que pra quem é leigo, é tipo assim, o que eu faço agora? Mas eu brinco com meus alunos na mentoria, gente, isso não tem nada a ver com a parte técnica do Instagram. Tem a ver com a gente parar pra pensar, tipo, igual a mingau que vira a cabeça assim, e tipo, isso tem lógica? Isso faz sentido? Né? É que nem essa história que a gente tava falando esse tempo todo. Não pode usar essa função. Se não pudesse, ela não estava ali. Né? É simples, né? Os caras vão gastar dinheiro, equipe, paciência e tempo pra fazer uma coisa que não é pra ninguém usar. Se não é pra usar, ela não está lá, tá? Então usem as funções sem medo, tá? Não é pra ter medo. E aí acontece um negócio na mentoria que eu acho muito engraçado. É engraçado, eu fico com pena da pessoa, mas ao mesmo tempo eu acho engraçado porque as pessoas têm medo de postar.
Aí elas falam pra mim, Lu, e se der errado? Se der errado, a gente aprende. Né? Gente, não tem como ganhar sempre. Isso é um outro problema dessa galera. Que, sabe o famoso foguete não tem ré? Essa frase de efeito tá deixando as pessoas meio lelé. Porque assim, ó, elas não erram mais, não pode errar mais. Se errar, e assim, ó, da minha vida, eu sou perfeccionista. Sou, desde criança, eu sou assim, e eu quero fazer tudo certo. Mas eu já enfiei na minha cabeça, trabalhando com conteúdo há 15 anos quase, que às vezes eu vou errar. Eu vou errar mais do que eu vou acertar. Só que como é que eu vou saber? Testando. Aí a gente tá fazendo, sei lá, uma estratégia na mentoria, né? Ah, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Então, fulano, você posta essas 2 vezes por semana? Porque assim, gente, eu preciso, na mentoria, tá? Eu preciso de dados pra trabalhar, né? Não trabalho com as vozes na minha cabeça, com imaginação, eu preciso de dados. Então, uma coisa que eu peço muito na mentoria é print. Me dá os prints da tua audiência. Sei lá, a pessoa tá fazendo um conteúdo que na cabeça dela é 50% masculino e 50% feminino, na cabeça dela. E aí eu pego o maravilhoso print e tá lá a audiência da pessoa 98% feminino. Percebe que nós temos um problema aqui? Né? As pessoas têm medo de errar. Ai, mas Lu, e se não der certo? Se não der certo, a gente vai entender por que não deu certo. E se, nossa, ficou muito ruim, flopou demais, você tá muito incomodado, a gente apaga esse conteúdo. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Nunca aconteceu, eu nunca vi, nem pra mim, nem pra ninguém. Alguém vem, você apagou aquele conteúdo porque ele foi mal? Ou, aquele conteúdo foi mal. Como é que você vai aprender? Sabe, que nem escola. Você aprendeu as coisas de primeira? Não. Então, por que raios no conteúdo você vai fazer isso? Fotografia. Gente, tem uma frase clássica do Cartier-Bresson que é: as suas primeiras 10 mil fotos vão ser as piores. Você não bota a câmera no pescoço e sai fotografando maravilhosamente bem. Né? Essa história de foguete não tem ré, essas frases de efeito, deixam vocês meio pirado. Que não pode errar mais. Vira e mexe eu falo isso na mentoria. Lu, essa frase, se eu conheço R$1. Lu, mas e se não der certo? Se não der certo, a gente vai entender por que não deu certo. E aí a gente vai fazer o quê? Rever essa estratégia. Às vezes não deu certo porque não é a audiência correta. Às vezes o horário tá meio capenga. Às vezes, sei lá, a gente inventou de fazer... Por exemplo, na mentoria, gente, a frequência. Eu sempre decido isso de aluno para aluno com vocês. Eu nunca decido frequência fora da aula. Porque, por exemplo, às vezes eu tô fazendo uma estratégia e eu desenho algumas coisas, desenho entre aspas, não sei desenhar. Eu decido algumas coisas fora de aula e depois te falo o que você acha para economizar tempo, pra gente trabalhar mais durante a aula. Frequência não é uma delas. Eu nunca sento aqui, fora da hora do aluno, e digo, a fulana vai postar 5 vezes por semana porque eu tô querendo. Não, porque depende de uma série de razões, né? Uma das coisas que eu sempre pergunto quando a gente chega nessa parte é: qual é a frequência que funciona pra você? Lu, eu só consigo 2 vezes por semana, então é isso que a gente vai fazer. Lu, eu consigo 3 vezes, beleza. E isso também é teste, porque às vezes na teoria você acha que 3 vezes você dá conta, mas no dia a dia você percebe que não é bem assim. Putz, 3 ficou pesado, a gente baixa pra 2, ninguém vai morrer por isso. O Instagram vai ter que reaprender. O algoritmo, ele aprende comportamento. Eu tenho vontade de adesivar essa frase e colar na minha testa, porque tudo é culpa do algoritmo, né? Gente, o algoritmo nada mais é do que uma série de códigos, uma série de programações, e eu não entendo dessa parte, né? Essa parte de tecnologia, de programação não é a minha. Mas, enfim, ele aprende o comportamento. Por que, por exemplo, se você vai na sua página explorar, muito provável que 90% do conteúdo ali seja coisas que você consome muito. Depois eu posso até postar no Stories pra vocês verem, porque... Ah, não, dá aqui, né? Ah, não dá mais, não consigo mais. Tiraram aquela função de postar imagem do iPhone. Mas, assim, a página explorar é fotografia, uma decoração a outra e Funko Pop. Por quê? Porque são as coisas que eu consumo. Ou seja, ele aprendeu esse meu comportamento. Ele tirou isso da cabeça dele? Ele adivinhou que eu gosto dessas coisas? Não, são as coisas que eu consumo. Ele faz o quê? Ele aprende. Assim como ele aprende o teu comportamento em relação ao conteúdo que você consome, ele aprende o comportamento do conteúdo que você faz. Ah, a Lu posta 2 vezes por semana assim, assim, assim. Ele vai aprender, tá? Parem com essa maluquice. E eu quero falar, me lembrem, se eu esquecer o fio da meada, que eu quero falar já já sobre algoritmo. Só preciso ler o comentário aqui.
Se eu esquecer, se eu daqui a pouco eu disser pra vocês o que eu tava falando, eu quero falar de algoritmo. Peraí, deixa eu só ler esta questão da Tatá aqui. Fiquei P com o Instagram. Meu público era 98% feminino, falo pra mulheres. Daí um Reels viralizou e entrou um monte de homem nada a ver. Agora é 70% feminino apenas. Não entendi o algoritmo. Aí a questão não é o algoritmo. Não é o algoritmo. Aí a gente entra num outro... Essa live ia ser rápida, mas pelo visto eu vou ficar a manhã inteira aqui. Aí a gente entra num outro detalhe. Vocês ficam o dia inteiro. Eu quero viralizar, eu quero viralizar. Vocês devem fazer promessa pra viralizar. E aí quando viraliza, isso acontece. Estou dizendo que 100% é ruim viralizar? Não é. Mas quando é viral, quando sai da tua bolha, quando você perde o controle, eu digo que é os divertidamente que perderam o controle do negócio ali. Você não tem como saber quem entra. E muitas vezes essas pessoas vão começar a seguir você pelos motivos, entre aspas, errados. O caso da Tatá, não sei porque que veio tanto homem, não sei qual era o conteúdo. Porque acharam ela bonita, porque bababá, porque bababá. A gente não tem esse controle. Quando viraliza, os divertidamente saíram da sala de controle, os negócios. Você não tem controle quando viraliza. Então essa coisa do eu quero viralizar é bom quando você... eu gosto do viral, gosto assim, quando é uma coisa bem de nicho. Porque aí existe a probabilidade das pessoas que começam a te seguir ser daquele nicho. Nicho, não lixo. Quando você viraliza com uma coisa um pouco mais, aspas, genérica, acontece isso que aconteceu com a Tatá. Vai vir um monte de gente aleatória, suas métricas vão ficar lelés, e aí o que vai acontecer? Aparecer esse monte de homem aí no perfil da Tatá, tá? Tô pegando as informações que ela me deu, tá? Vamos usar ela como exemplo aqui. Ela tinha 98% de público feminino, baixou pra 70%. Ela vai continuar fazendo o conteúdo dela bela e formosa. O que vai acontecer? Eu não vou dizer curto prazo, porque não tô vendo outras questões. Daqui a um tempo, a grande maioria desses homens vai pensar, o que eu tô fazendo aqui, né? O que eu comecei a seguir essa menina, esse conteúdo não me interessa. O que ele vai fazer? Eles vão tudo embora. E aí a métrica vai fazer o quê? Isso aqui. Quer dizer que o conteúdo da Tatá é ruim? Quer dizer que o conteúdo dela é errado? Não! Ela ganhou um público que ela não, entre aspas, não deveria ter ganho. Não era o público dela. A métrica subiu, olha quantos seguidores, que bonito. E aí, quando eles perceberam que focinho de porco não é tomada, eles foram embora. E aí? Percebem o problema do viral? Viral é muito bonito se faz sentido. Viral é muito bonito se é uma audiência que faz sentido pra você. Eu tenho um vídeo meu, aquele que eu refaço todo ano, sobre os tamanhos do Instagram, né? Tamanho do vídeo, tamanho do stories, tamanho disso, tamanho daquilo. Aqui, ele sempre vai razoavelmente bem. O do ano passado, e esse barulho é a mingau latindo, porque deve ter gato lá em cima, ano passado viralizou no TikTok. Viralizou, eu perdi completamente o controle dele. Mas o que aconteceu? Todos os seguidores que eu ganhei eram pessoas interessadas em Instagram, eram interessadas nessas dicas. Então, as pessoas ficaram. Eu tive um crescimento bacana na época, e essas pessoas continuam lá. Eu não tive a queda. Por quê? Porque eu viralizei com um vídeo que fazia sentido para aquela audiência. Vamos que eu faça um vídeo aleatório, desabafando, sei lá, qualquer coisa aleatória. E aí esse viraliza. Esse viral vai dar problema pra mim depois. Porque ele vai crescer e depois ele vai cair. Tá? Então, muito cuidado com o viral. Sabe a história do cuidado com o que você deseja? É tipo isso aí, ó. Ó, a Tatá falou, detestei viralizar dessa vez. É claro que deu chabu. Deu chabu. Não era... A culpa não é dela, a gente não tem controle do viral. Né? E aqui é outra coisa, a fórmula pra viralizar. Isso com certeza vai viralizar. Não vai. Se fosse certeza, essa galera viralizaria todo dia. E aí é mais um item pra vocês ficarem de olho. Se a pessoa tá vendendo viral, tipo, é a fórmula certa pra viralizar, por que ela não tá viralizando com todos os vídeos? Por que não tá dando certo pra ela mesma? Eu parto de um ponto bem simples com vocês. Não prometam coisa que vocês não podem cumprir. Por que eu nunca prometo, e eu não tenho isso em nenhum lugar na minha comunicação, ganhe 20 mil seguidores com a mentoria? O meu crescimento ele foi lento, o famoso devagar e sempre. Tenho picos? Tenho. Mas eu não ganhei 10 mil seguidores em 5 dias, então eu não posso prometer isso. Né? Uma época tinha uma pessoa dizendo, te ajudo a chegar a 500 mil assinantes no YouTube em tanto tempo. O canal da pessoa tinha 5 mil pessoas. Como é que você tá prometendo uma coisa que você não sabe fazer?
Daí eu parto de uns princípios assim, né? Vamos parar pra pensar. Tá? A Tatá falou aqui, o vídeo tem a ver com o meu nicho, detestei viralizar. Tatá, como eu te falei, eu preciso de mais informação, tá? Se você quiser vir pra mentoria, eu tenho algumas vagas, a gente consegue olhar isso com calma, porque tem N coisas que eu precisaria olhar, tá? Mas não fica desanimado. Eu sei que é chato quando acontece esse tipo de coisa, mas calma, tem jeito. Não precisa começar de novo, mas tem que dar uma respirada e tem que analisar alguns dados que infelizmente eu não tenho como analisar assim, tá? O que eu queria falar sobre o algoritmo. Na quinta-feira passada, eu participei da... Minha voz tá começando a falhar. Eu participei da minha segunda ligação com o pessoal do Meta. Né? Sabe aquela ligação que muita gente acha que é mito? Não, não é mito. Eu participei da minha segunda semana passada. Eu participei de uma ano passado, acho que metade do ano passado. E nessa quinta eles me ligaram de novo. Me avisaram antes, obviamente. E aí me ligaram. E aí eu tive algumas dúvidas que eu tinha. Duas coisas que... Ainda bem que eu sou uma pessoa, modéstia à parte, sensata. E que não tinha nada que eu disse que ela falou, não é assim que funciona. Porque trabalhamos com dados, né? Trabalhamos com pesquisa, vocês sabem disso. Eu não tiro nenhuma informação da minha cabeça. A gente tira informação, dados, informação. Mas enfim, duas coisas que eu confirmei com a menina do Meta, que eu quero falar pra vocês. Primeiro, pra muita gente, inclusive pra mim, é que o Threads tá aqui, por isso que às vezes eu olho pra lá. Eu tenho umas anotações. Pra algumas pessoas, pra mim inclusive, aqueles tópicos do Reels sumiram. Tá? O meu já sumiu faz semanas. E aí vira e mexe, vem alguém pra mim, Lu, a meu alcance caiu porque os meus tópicos sumiram. Não! Vamos achar uma outra desculpa. Eu já tinha falado sobre isso e a menina do Meta confirmou pra mim, tá? Primeiro, nem tudo é alcance, gente. Né? Vamos olhar as coisas de uma forma mais global. Vocês não olham, às vezes, impressão, vocês não vê clique no link, vocês não vê nenhuma métrica, vocês só vê alcance. O mundo gira em torno do alcance. Calma, tá? E aí vem a informação que eu confirmei, que é o que eu vivo dizendo, mas é bom ouvir alguém do Meta confirmar o que você falou. Os tópicos do Instagram, lá do Reels, pra que eles servem? Eles têm a mesma função da hashtag. Função de hashtag não é alcance há muito tempo. Se vocês, assim, estou dizendo que não tem alcance na hashtag? É claro que tem. Depende, se você coloca a hashtag certa no post certo, você vai ter gente vindo dali. Isso não é errado. Mas a função primordial da hashtag e do tópico é o quê? Colocar o seu post no lugar certo. Indexação. Igual a palavra-chave do Google, fazendo aqui uma comparação tosca, tá? Os tópicos, por exemplo, no meu caso, tópicos que eu sempre uso, fotografia, artes visuais. Pra quê? Pra mostrar pro Instagram e pra minha audiência do que eu tô falando. Não é alcance, tá? Tanto que assim, como eu falei, eu tô sem a função de tópicos faz algumas semanas. Eu acredito que umas 4 ou 5. Nem me lembro. Eu até falei isso no Threads. Eu preciso procurar onde é que eu falei isso, mas faz um tempo. Não tive nenhuma diferença no meu alcance em relação a isso, depois que sumiu. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Função dos tópicos no Reels. Indexar seu conteúdo. Colocar seu maravilhosinho conteúdinho no lugar certo, tá? Mostrar pro Instagram e pra sua audiência que é isso. Tô falando de receita? Tô falando de fotografia? Tô falando de conteúdo? É isso, tá? É pra isso que serve. Então, não. O tópico do Reels não tem nada a ver com alcance. E se ele sumiu, ele não é o culpado pelo seu alcance ter dado uma rateada. Procura outra coisa aí, porque isso não foi, tá? E segunda coisa que eu confirmei, graças a Deus, eu adoro estar certa. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de estar certa. É muito bom estar certo. É muito bom falar as coisas e aí vem alguém oficial e te dizer, isso mesmo, você estava certo. Eu adoro ouvir que eu estava certo, tá? Uma frase que eu adoro ouvir é, Lu, você está certo. Adoro. É a questão do algoritmo, que é isso que eu queria falar pra vocês. Porque o algoritmo do Instagram... Não existe um algoritmo só, né? Não é uma entidade que fica em cima... Eu sempre falo isso na mentoria. O algoritmo não é uma entidade que fica em cima da nossa cabeça. Deixa eu só ver o comentário aqui, Nino. Muito bom, como faz pra ter na mentoria. Nino, eu tenho o link com as informações na minha bio. Tem um WhatsApp. E aí eu mando todas as informações. Porque eu tenho várias categorias, tá, gente? Eu tenho análise de 1 hora, eu tenho mentorias grandes de 5 aulas, depende do que você quer, tá? Então é só me chamar no link da bio, no WhatsApp, e me falar que quer informações da mentoria e a gente te manda um materialzinho tudo certinho, tá? Assim que eu acabar, eu já vi gente chamando aqui, assim que eu acabar essa live eu vou começar a responder, tá? Fiquem tranquilos. E eu tenho vaga pra semana que vem e pra próxima. Começo de mês é mais tranquilo, porque as pessoas estão fechando. Então, quem quiser, pode vir, tá?
Mas só voltando pra questão do algoritmo, e aí eu encerro, porque era pra ser uma live rapidinho, eu tô quase uma hora aqui, pra variar. Não existe um algoritmo só. Eu sempre falo isso na mentoria, as pessoas acham que o algoritmo é uma entidade que fica em cima da nossa cabeça, né, controlando a nossa vida. Sabe aquele clipe do NSYNC? Eu acho que é... Não lembro qual é o clipe agora, olha. Acho que é Bye Bye Bye. É que eles estão nos negocinhos. Gente, quem cria do ano 2000 não lembra. Que eles são marionete. É tipo isso. O algoritmo não é a marionete que fica ali, tá? Por quê? Porque são vários. Tem o algoritmo do feed, tem o algoritmo do Stories, tem o algoritmo do Reels. E pega essa. Informação da menina do Meta, não é da minha cabeça. Até a live tem algoritmo. Se você faz live com mais frequência, ele vai entregar suas lives com mais frequência. Por quê? Você tem esse ritmo. O algoritmo do Stories é uma coisa, ele funciona de um jeito. O algoritmo do feed é outro, ele funciona de outro jeito. O algoritmo do Reels é outro, funciona de outro jeito. Tá? Então, se vocês ouvirem essa história de um algoritmo como se ele fosse o Puppet Master ali, né? O mestre da marionete que fica em cima da sua cabeça, você corre. Porque é mentira. Tá? Tem vários. E outra, eu vou encerrar depois dessa, tá? O algoritmo não muda todo dia. Vocês parem com essa loucura. Porque aí a gente volta lá pro começo dessa live. Lembra que eu falei pra vocês sobre gasto de tempo, gasto de equipe, gasto de dinheiro, gasto de sanidade mental? Que é por uma multinacional como Meta mudar coisas. Vocês já acham mesmo que eles têm um botão? Eu sempre dou esse exemplo que ele é ótimo. Eles têm um botão lá chamado algoritmo. Aí vem um funcionáriozinho, igual o negócio da memória de longo prazo divertidamente. Vai lá e muda. Não tem um botãozinho que nem as emoções lá no divertido. Eu não vi o 2 ainda, não me deem spoiler, tá? Eu só vi um. Eu vou ver semana que vem só. Que tem um botãozinho lá que ele aperta e muda o algoritmo. Não. Tá? Ele não muda todo dia. Porque, como eu falei antes, ele tem que aprender coisa. Vocês imaginam esse pobre coitado se ele tivesse que reaprender todo dia? Aí eu fazendo outra conexão bem louca. Vocês lembram daquele filme... que é aquele da Drew Barrymore, que ela perde a memória 50 dias com ela, não? Como se fosse a primeira vez. Lembrei. Você lembra que ela perde a memória todo dia e todo dia ela tem que aprender as coisas de novo e conhecer o cara de novo? É isso. É isso que essa galera vende. Todo dia o algoritmo perde a memória quando dorme, igual a Drew Barrymore naquele filme, e no dia seguinte ele tem que aprender tudo de novo. Não parece meio esquisito? Pra mim parece. Tá? Então, assim, não. E lembrem disso, tá? Existem vários algoritmos. No feed... Eita! No feed, no stories, na live, etc, etc. Tá? Então, assim, usem as ferramentas. Obrigada, Tatá. Fico feliz que vocês tenham gostado. Usem as ferramentas sem medo. Sem dó. Não vou dizer sem moderação, tá? Porque, assim... 80 stories por dia, aquele monte de pontinho, eu não sei vocês, mas eu não vou ver. A não ser que eu te ame muito, eu não vou ver. E ó, é uma parcela muito pequena dos meus amigos que eu vou amar tanto que eu vou ver 80 stories. A grande maioria, por mais que eu ame, eu vou fingir que eu vi. A pessoa vai me dizer, tu viu que eu vou dizer, não vi coisa nenhuma. Então assim, usem com parcimônia, mas não tenham medo, tá? Não tenham medo de testar novos formatos de conteúdo, porque ninguém vai morrer por isso. O máximo que vai acontecer é você pensar, não deu, vamos tentar de novo. Não tenho medo de testar horário, né? Até porque se aquilo viraliza, o horário é um detalhe mínimo, tá? Tenho um pouco mais de medo de viralizar, para não acontecer como aconteceu ali, né? De você viralizar, aspas, no lugar errado, e aí você cria um problema em vez de uma solução. Tá, deixa eu só responder aqui o Gustavo e aí eu encerro porque eu tô começando a tossir, tá? De tanto que eu já falei. Lu, não sei se você já falou isso. Cheguei agora, então não sei. Você já viu aqueles gurus que vendem curso prometendo dinheiro e alcance? Eu comecei a live falando de guru, né? Gente, vou repetir o que eu falei antes. Por que as minhas aulas são todas ao vivo? Eu poderia facilmente gravar. Cara, essas plataformas de venda de curso já entraram em contato comigo N vezes. N vezes. Eu já podia ter uns 10 cursos no ar se eu quisesse. Com 10 plataformas diferentes. Mas não funciona, eu não me sinto confortável. Por quê? Cada um de vocês tem um nicho. Cada um de vocês tem uma dinâmica. Eu não posso vender uma solução igual para todo mundo.
Eu penso em gravar um curso de fotografia, que é uma coisa que vocês pedem e que não tem essas diferenças. Você tem a câmera na mão, você vai configurá-la do mesmo jeito, tá? Mas conteúdo é incrivelmente individual, né? Então, é isso que o Gustavo falou. Sabe? Não tô dizendo que todo curso é ruim, não é isso. Tem curso bom? Tem. Mas vocês precisam ficar com a antena mais ligada. Foi o que eu falei antes, né? O Threads foi lançado há 1 ano, 2 dias depois tinha gente vendendo o curso de Threads. Dá até uma coisa ruim. Como? Como você tá vendendo um curso de uma coisa que ninguém sabe direito o que é, nem você? A não ser que você tenha criado a ferramenta, o que não era o caso, você não pode estar dando o curso dela nessa rapidez. Né? Teve gente falando pra mim quando o Threads lançou, Lu, você vai falar disso na mentoria? Eu falei, eu vou quando a gente tiver mais informação. Inclusive, alunos meus que estavam em aula na época ganharam uma aula extra 2 meses depois. Pra gente falar só sobre isso. Falei, ainda tá muito cedo. Vamos esperar 2 meses, vamos ver a coisa se desenrolar. O que eu fiz? Todo mundo que estava em aula, os alunos ativos, né, que não tinham encerrado o processo deles ainda. Naquele período, eu fiz uma reunião com todos eles. Gente, vamos fazer uma aula coletiva pra discutir o Threads. E aí eram umas 10 pessoas, e aí a gente conseguiu fazer ao vivo, e a gente discutiu questões individuais. Aí eu faço aulas maiores, assim, tá? Mas imagina, se tivesse lançado no dia seguinte eu tava inventando moda com os meus alunos, eles vão dizer, tá louca? Saiu ontem? Respira. Né? Então, assim, muito cuidado. Muito cuidado. O Gustavo aqui, as pessoas só querem ganhar dinheiro em cima das pessoas sem conhecimento. Eu falei sobre isso, Gustavo. Eu vou deixar essa live gravada, e aí vai ficar fácil pra vocês verem, tá? A internet ficou chata, antigamente todos os criadores faziam conteúdo pra ajudar. Eu falei sobre isso. Em cima do conhecimento. Eu falei antes. Quando a pessoa fala que as pessoas não precisam saber de alguma coisa, é porque ela se beneficia desta, entre aspas, ignorância. Eu acho que foi um negócio de biologia. Eu não lembro, eu falei no Threads, tá? Se você não tá no Threads, me sigam no Threads, porque, modéstia à parte, eu sou muito ótima no Threads. Eu passo o dia inteiro falando, reclamando de guru, dando dicas. Eu sou muito legal no Threads. Mas, enfim, alguém falou, acho que era de biologia, falando que não precisava aprender não sei o que de biologia. Se você acha que as pessoas não precisam aprender uma coisa, é porque a ignorância delas em relação àquele assunto te beneficia de alguma forma. Sei lá, não vou entrar nesse assunto porque ele é espinhoso, tá? Mas por que tem gente que não quer que as pessoas aprendam mais sobre política e sobre o que faz um político de fato? Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, tá? Mas por quê? Porque a ignorância das pessoas pode estar beneficiando essa pessoa. Né? Quanto menos as pessoas sabem... Sabe a história do ignorância é uma bênção? Eu não acho que seja. Eu tenho muito medo de ficar burra. É um medo real que eu tenho, assim. Né? Eu sempre digo que se tivesse Google quando eu era criança... Porque eu nasci em 86, né, gente? Então, assim, a minha idade escolar eu passei fazendo trabalho à mão, fazendo as coisas na Barça, né? Eu sempre digo que se eu fosse criança digital, eu seria mais nerd do que eu já era. Porque eu era uma nerdzinha que queria saber tudo, que queria aprender tudo, que contava 1000 porquês. Sem tecnologia pra isso. Eu, uma criança do Google, eu teria sido muito insuportável. Muito insuportável. Porque eu ia aprender tudo, sabe? Mas é isso. A ignorância pra algumas pessoas é uma bênção. No sentido de, se as pessoas não souberem disso, é melhor pra mim. E aí, como é que faz? Tá? Queridos, eu vou, porque era pra ser uma live de 15 minutos. Eu estou falando há 1 hora. Como sempre, eu sou assim, né? Mas eu vou deixar essa live gravada pra quem quiser assistir. Quem quiser informações da mentoria, link está na bio, como eu já falei, tá? Eu vou começar a responder agora. Eu tenho horário... Essa semana, nós estamos na terça. Essa semana eu acho que não tem horário. Acho, mas eu preciso olhar minha agenda que eu não abri hoje ainda. Porque tá frio, eu não fiz nem isso ainda. Mas semana que vem eu sei que tem, tá? Então quem quiser informação, quem quiser tirar alguma dúvida, é só me chamar no Threads ou nos comentários das fotos. Tem os vídeos no canal, pra quem não viu no canal também tem bastante coisa lá pra vocês aprenderem, tá bom? Qualquer coisa me chamem, a gente vai conversando nas redes sociais. Quando der vontade, quando eu tiver um momento de inspiração, eu abro outra live pra gente conversar, tá bom? Beijo, gente, bom dia, tchau!